Olá, pessoal. Hoje nós vamos começar com a nossa primeira aula sobre gestão da inovação. Mas antes de falarmos de inovação, do conceito de inovação, existe um outro conceito que ele é muito importante, né, de ser trabalhado, compreendido e a gente discutir ele criticamente, que é a questão da criatividade. O que é a criatividade, né? O que é uma pessoa ser considerada uma pessoa criativa? Então, nós vamos voltar à aula de hoje para esses conceitos e para a aplicação desse conceito nas organizações, tentar compreender o que as organizações têm feito, né, para desenvolver pessoas criativas e o que as pessoas podem fazer para se tornarem pessoas, colaboradores mais criativos e dispostos a contribuir para o crescimento e desenvolvimento da organização, correto? Vamos primeiro ao conceito de criatividade, né? O que é criatividade? O que é ser criativo? O conceito de criatividade é muito simples. Criatividade é pensar algo novo, é pensar algo diferente que ninguém nunca pensou. Ter ideias novas, ideias diferentes, é a gente enxergar uma situação de uma maneira que ninguém enxergou. Então, se a empresa ela tem um problema e todo mundo aponta uma primeira solução, se a gente apresenta uma solução diferente, uma maneira de pensar diferente, que vai atingir um resultado semelhante com menos impacto ou um resultado melhor, e essa maneira ninguém pensou, nesse momento eu estou sendo criativo. Então, a criatividade, o conceito dela se resume nisso, em pensar diferente, em criar coisas novas, em ter soluções diferentes para situações que acontecem dentro das organizações. Bom, até aí parece muito simples, né? Então, ser criativo consiste apenas em eu ter boas ideias, pensar em coisas diferentes que ninguém pensou e colocar isso em prática no meu trabalho, né? Mas não é tão simples assim. Primeiro, o que a gente tem que refletir? A criatividade, ela é considerada um dom? Ela pode ser considerada um dom? Algumas pessoas têm, outras pessoas não têm. Eu não diria que é um dom, porque a criatividade é uma habilidade, ela pode ser desenvolvida nas pessoas, mas, com certeza, determinadas pessoas, elas nascem mais predispostas a desenvolver essa habilidade. É igual cantar, por exemplo, e dançar. Eu não sou louca de, por exemplo, tentar cantar em público. Eu não tenho esse dom, né? E não tentei e não consigo desenvolver. Assim como dançar, algumas pessoas têm uma tendência, elas conseguem aprender isso mais fácil, assim como outras aprendem línguas, ou seja, existe uma predisposição natural. E isso na área da educação é muito explicado por Gardner, que ele fala que existe uma teoria das inteligências múltiplas, né? Que se é identificado nas pessoas desde a infância, aquilo que elas têm mais facilidade, que elas estão mais predispostas a desenvolver, se isso fosse identificado nas escolas, né, a gente teria um processo de aprendizado muito mais bem estabelecido e direcionado para aquilo que cada um tem mais facilidade em aprender. Mas o nosso sistema de educação não funciona assim e não trabalha as inteligências múltiplas conforme é proposto. Então, a gente entra numa escola, a gente é preparado depois numa faculdade, numa universidade, para desenvolver todas as habilidades que são necessárias. A gente não tem esse poder de decisão, né? Não nos é dado, né? Assim que funciona o nosso sistema de educação. Partindo desse princípio, nós temos que desenvolver a habilidade de ser criativo, porque hoje, no ambiente empresarial, a criatividade é um aspecto fundamental. As empresas precisam de pessoas criativas, de pessoas que tenham boas ideias, que pensem diferente, que encontrem soluções diferentes para diferentes tipos de problemas ou situações que são necessárias à tomada de decisão. Mas mesmo eu não tendo, né, nascido predisposta a esse dom da criatividade, eu posso me tornar uma pessoa criativa? Sim, a gente pode desenvolver essas habilidades, sim. O ambiente acadêmico é um ambiente, um dos ambientes direcionados para isso. Dentro do ensino superior, vocês têm essa possibilidade, né, de dentro de disciplinas, de projetos, o professor direciona atividades que vão estimular vocês a pensarem de uma maneira diferente, a criar coisas novas, produtos novos, serviços novos. Então, é uma maneira. Mas o indivíduo ele pode buscar
o seu próprio desenvolvimento em termos de criatividade, em se tornar mais criativo. Existem vários autores que trabalham esse conceito de criatividade. Um deles fala que a criatividade, a pessoa ela se torna mais criativa à medida que ela vive novas experiências. Então, quanto mais a pessoa se torna madura perante a vida, ao longo de sua vida, da sua existência, e ela consegue associar as experiências vividas, né, trazer essas experiências do dia a dia para o seu ambiente de trabalho e utilizar dessas informações para auxiliar em alguma decisão, em criar algo novo, em resolver um problema, a pessoa ela pode se tornar mais criativa. Ou seja, para ser criativo, eu preciso ter experiências, vivências. Eu consigo pensar numa possibilidade maior de alternativas para determinada situação. Então, quanto mais eu vivo, mais experiência eu acumulo, mais maturidade eu tenho, mais facilmente eu consigo ser criativa, eu consigo pensar em soluções diferentes, eu consigo ter ideias diferentes, ideias novas, propor coisas que outras pessoas não propuseram. Então, a experiência vivida, ela é muito importante. Mas é só isso, só na experiência, né? E só no ambiente acadêmico? Não. Quando eu faço parte de uma organização, é preciso que as organizações, elas trabalhem direcionadas, digamos assim, a estimular esse processo de criatividade. As empresas podem estimular a criatividade nas pessoas? Sim, elas podem e devem. Hoje em dia a gente fala, né, de uma concepção mais moderna de organizações, que são as organizações de aprendizado, as organizações que aprendem. E dentro desse conceito de organizações de aprendizado, a gente tem aquilo que é chamado de capital intelectual, que são as pessoas, os colaboradores. Né? Antes a gente era chamado de recursos humanos, né? Nós éramos um recurso. Não deixamos de ser. Mas quando os colaboradores, quando é dada a devida importância aos colaboradores, principalmente quando a gente está falando de criatividade, ou seja, as ideias surgem das pessoas, né? Então, por isso que é um capital intelectual, né? É o maior patrimônio que uma empresa pode ter. Por quê? Porque novas ideias, novos pensamentos, soluções inteligentes, soluções que vão levar as empresas aos resultados que desejam, criar um produto novo, colocar um produto, um serviço novo no mercado, que vai fazer a empresa ampliar o seu mercado de atuação, crescer, vender, obter mais lucros, tudo isso depende das pessoas estarem predispostas a pensar em algo novo, ou seja, a serem criativas. Então, é de extrema importância que as organizações se preocupem com o processo de criatividade dentro do seu ambiente de trabalho. E para isso o foco tem que estar nas pessoas. No que motiva as pessoas, no que estimula as pessoas, no que fazem as pessoas quererem ter boas ideias, contribuir para o crescimento da empresa e assim contribuir com o seu próprio crescimento. E quando a gente fala de motivação, são vários elementos que podem motivar uma pessoa dentro da organização. Um desses elementos, por exemplo, é o salário. Mas não é o único. Às vezes, o que motiva determinada pessoa pode ser ganhar mais em determinada circunstância, em determinado momento da carreira da pessoa, não é o salário. Podem ser benefícios. Pode ser, por exemplo, a motivação ou a desmotivação pode estar relacionada às relações que ocorrem dentro das organizações entre os próprios colaboradores ou entre o colaborador e seu supervisor ou o seu diretor. Então, se as relações elas acontecem de maneira favorável, as pessoas se sentem à vontade para dar novas ideias, para dar opinião, para participar mais. Se o clima organizacional é pesado, se as relações não são favoráveis, a pessoa ela se contém, às vezes ela não se sente tão à vontade para poder dizer, para poder compartilhar aquilo diferente que ela pensou, né? Com medo de propor algo novo que não vá de encontro ao pensamento dos seus colegas ou supervisores. Então, a empresa ela tem que se preocupar muito com isso. Também com os recursos que são oferecidos. Às vezes, as pessoas querem desenvolver um bom trabalho, gostariam de dar melhores ideias e contribuir, né, com coisas novas para a organização, mas os recursos de trabalho não são suficientes para que a pessoa consiga, né, se empenhar dessa maneira, da maneira como gostaria. Ou seja, a gente tem que voltar para todos os elementos motivadores. Se é salário, vamos rever a questão de salário. Se é benefício, se algum benefício pode motivar as pessoas, e as pessoas motivadas, elas estarem mais predispostas a pensar de maneira diferente, a trazer ideias novas para a empresa, então por que não?
Às vezes está nas relações de trabalho, às vezes está numa capacitação que o funcionário precisa e ele quer. Né? Quando a gente fala em capacitação, a gente pensa só em benefício para a empresa. Não. Muitos funcionários hoje, eles gostariam de estar melhor qualificados para desenvolver o seu trabalho. E não cabe só a ele buscar essa qualificação em cursos fora da empresa, em cursos superiores. Cabe às próprias organizações identificar a necessidade de qualificação dos seus colaboradores. Lembra do que eu disse? Quanto mais informação, mais vivência a gente tem, mais experiência, maior a nossa capacidade de criar coisas novas, de pensar diferente, pensar de maneira diferenciada. Então é muito importante. Então a gente tem que olhar para essa questão as empresas podem criar um ambiente organizacional mais favorável, né? Quais elementos vão ter que modificar? A empresa vai ter que se analisar. Pode ser salário, pode ser benefício, podem ser os recursos, podem ser as relações, mas é importante estar atento ao que acontece no ambiente de trabalho, e criar um clima favorável às pessoas para que elas se sintam à vontade, para que elas se sintam motivadas e para que assim elas possam pensar diferente, elas possam criar coisas diferentes, produtos diferentes, serviços diferentes, uma maneira diferente de desenvolver o trabalho, uma maneira diferente de determinar um processo, um procedimento específico dentro da organização. Porque criatividade não está só em colocar um produto novo, está, por exemplo, em observar como funciona o trabalho, chegar à conclusão que aquela não é a melhor maneira e o funcionário propor uma maneira diferente e uma maneira mais adequada e favorável para o funcionário e para a organização. Então, tudo isso está envolvido dentro do conceito de criatividade. E é muito importante que as empresas tenham colaboradores criativos. Todos vão ser igualmente criativos? Não. É o que eu disse para vocês. Algumas pessoas são mais predispostas, mas aquelas pessoas que têm o desejo de crescer profissionalmente e que elas são estimuladas a isso, ou seja, a gente volta de novo na questão do clima organizacional e da motivação, essas pessoas são aquelas mais predispostas a dar novas ideias, a pensar diferente e a contribuir para o crescimento da empresa. Correto? Então, esse é o primeiro conceito que a gente vai trabalhar dentro da gestão de inovação. Que antes de partir para o princípio de inovação, a gente tem que compreender o que é a criatividade e a importância da criatividade para as organizações. Então, o conceito é esse. Criatividade é pensar diferente, é algo novo, algo que ninguém pensou. Isso é ser criativo. Eu estou sendo criativo quando eu tenho ideias novas, ideias diferentes e vão contribuir tanto para o meu crescimento profissional quanto para o crescimento da organização e a gente caminhando junto, todos crescem. E a importância da criatividade, hoje, de fundamental importância. Porque empresas que possuem colaboradores dispostos a contribuir para o crescimento da empresa e percebe que se a empresa cresce, ele cresce junto, ele vai se dedicar a pensar diferente, a trazer ideias novas para as organizações. Ele vai querer contribuir para esse crescimento. E para que as pessoas pensem diferente, as empresas podem oferecer esse ambiente mais adequado. Um clima organizacional saudável, relações saudáveis, recursos de trabalho que são necessários. Além disso, analisar a questão salarial e de benefícios, se está de acordo com o desempenho de cada colaborador na empresa. Então, isso é fundamental para que a gente tenha um ambiente propício à criatividade, né? É possível desenvolver essa habilidade nas pessoas, sim. Todas as pessoas podem desenvolver essa habilidade da criatividade, algumas com mais facilidades que a outra, dependendo principalmente do cargo que ocupam, né? Então, por exemplo, um gerente ele vai estar mais predisposto que de repente alguém do setor operacional, o que não quer dizer que alguém do setor operacional não possa me dar uma boa ideia sobre um procedimento dentro do trabalho que é restrito, correto? Então, resumindo, criatividade é pensar diferente, ter boas ideias, algo novo, não só novos produtos e serviços, mas mudar pequenos processos, procedimentos dentro de uma organização e promover a melhoria. Todas as pessoas possuem uma capacidade criativa, algumas são mais estimulados que outros, dependendo do cargo que ocupam, algumas estão mais predispostas a oferecer essa contrapartida criativa se ela percebe que há um espaço de desenvolvimento dentro das organizações e, principalmente, valorização das pessoas, porque são as pessoas que pensam, são as pessoas que têm novas ideias. Se elas são valorizadas, estão motivadas, elas vão estar mais predispostas a contribuir para o crescimento da empresa, proporcionando pensamentos diferentes, novas ideias e novas formas de desenvolver o trabalho.
ok? Então, esse é o nosso primeiro conceito sobre criatividade. Na próxima aula, a gente já vai falar do conceito de inovação e vai ver a forma como os dois se relacionam. Porque, embora pareçam semelhantes, eles são diferentes e têm finalidades diferentes dentro das organizações. Tá ok? Então, a aula de hoje é sobre isso. Valeu, pessoal!